Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa última aula do primeiro bimestre de História. Já tá acabando, hein? E você em casa tá estudando, tá assistindo as videoaulas, fazendo as atividades? Que bom, continua assim, galerinha. Para quando voltar, eu quero ver, hein? Vou ver a apostila de vocês vão me contar sobre as atividades, tudo que vocês fizeram aí em casa, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula de história, a gente vai ver o quê? A formação das primeiras vilas e cidades do Brasil, que tá lá na página 247, e vamos também ver governo geral. O que era o governo geral? Lá na página 249, ok? A formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. Você sabe qual foi a primeira vila fundada no Brasil? Então, foi a vila de São Vicente, lá em 1532, certo? Como que as vilas eram formadas? Os portugueses, eles fundavam as vilas de modo, num local onde ajudasse os moradores com o quê? Com o comércio, né? Com a produção das suas riquezas. E elas eram fundadas com algumas coisas principais. Por exemplo, sempre na fundação de uma vila tinha a Casa da Câmara, certo? Que era onde eram tomadas as decisões políticas. Também tinha a construção do Pelourinho, certo? Representando a justiça, uma cadeia e uma igreja. E esses se tornaram os símbolos da colonização portuguesa, certo? Então toda vila, quando era fundada, tinha a Casa da Colônia, tinha o Pelourinho, a Casa da Câmara, o Pelourinho, uma cadeia e uma igreja. A gente percebe naquela figura ali da página 247, certo? Um mapa, então assim, é o desenho ali da vila de São Vicente, é a ilustração de um livro. E eu quero que vocês escrevam aí depois o que vocês observam, se há representação de alguma dessas construções portuguesas. E se você identificou alguma dessas construções, escreve aqui do ladinho. A gente vê ali, né, que tem igreja, dá para perceber uma igreja, enfim. Olhem ali a imagem e depois vocês escrevem quais dessas construções você percebeu ali nessa imagem. Vou mostrar para vocês agora um vídeo onde ele mostra a transformação de arraiais em vilas e de vilas em cidades, ok? Vamos assistir esse vídeo? Vamos entender a diferença entre arraiais, vilas e cidades? Os arraiais são povoações provisórias, com poucas casas e que surgem por causa de algum tipo de trabalho, como extrair ouro, transportar gado, isto é, as principais atividades coloniais. A vila é uma povoação de categoria inferior a uma cidade, mas superior a um arraial. Possui alguns prédios públicos. Entende-se por cidade uma aglomeração humana complexa e com numerosas casas próximas umas das outras, destinadas à moradia ou a atividades culturais, administrativas, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas diretamente com a exploração do solo. Os bandeirantes estabeleceram vários arraiais, em muitos dos quais permaneciam por um longo tempo. Desse modo, nos locais dos antigos arraiais, surgiram vilas e cidades. Assim, nascia o Brasil, que conhecemos hoje. Depois que vocês viram esse vídeo, me diga uma coisa, você acha que qualquer grupo de pessoas vivendo em uma região, já a gente pode já dizer que é uma cidade? Ou é uma vila? Ou será que para ser considerada assim, precisa de algo a mais? Né? Então vamos pensar sobre isso, ok? Lá na página 248, vamos continuar falando sobre os portugueses, sobre como eles desbravaram o território brasileiro. Eles saíram do litoral e foram para o interior, certo? Ao longo desse caminho, do litoral para o interior, os portugueses, eles fundaram povoados, certo? Nesses povoados tinham pequenos comércios, que era para os exploradores, para que eles pudessem comprar alimentos. E esses povoados, conforme eles iam crescendo, eles se transformavam em vilas, certo? Então eles cresciam e eles
eles eram elevados à categoria de vila. E as vilas, quando cresciam um pouco mais, eram elevadas à categoria de cidades, ok? Algumas construções, como a Casa da Câmara, o Pelourinho, a cadeia e a igreja, como a gente já comentou anteriormente, se tornaram o símbolo dessa colonização portuguesa e representava muito o modo de vida dos portugueses, certo? Como a gente olha, quero que vocês vejam aqui nessas duas imagens, na página 248, hoje, esses símbolos da colonização portuguesa, eles são marcos históricos, certo? Então, eles ajudam a gente a entender essa nossa história do Brasil, lá do começo. E esse período foi chamado período colonial. A gente tem duas imagens aí, da Casa da Câmara, na Casa dos Três Poderes, lá em Minas Gerais, e da Igreja de São Francisco e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, certo? E também no centro, o Pelourinho. Então, vê, são construções que temos até hoje e que contam a história do Brasil, certo? Essa praça, ela possui marcos históricos, então todos esses marcos históricos ajudam a gente a entender a história do Brasil. Agora a gente vai falar sobre o governo geral. Então, o que seria o governo geral? Primeiro, houve o sistema de capitanias hereditárias que a gente já estudou nas aulas anteriores, certo? Mas, em alguns lugares, esse sistema de governo, de capitanias hereditárias, não dava muito certo. Em alguns lugares do território não funcionava. Então, o que aconteceu? O rei de Portugal, ele mudou a administração do Brasil e ele criou o cargo de governo geral. Esse cargo de governo geral era o quê? Era apenas uma pessoa, um responsável por todo o poder, certo? Que era dividido entre as capitanias. Esse período é chamado de governo geral, certo? Onde foi mudado essa administração do Brasil. Ao pedido do rei de Portugal, em 1549, ele nomeou o primeiro governo geral, o primeiro governador geral, que foi Tomé de Sousa. Então, Tomé de Sousa foi o primeiro governador geral do Brasil, certo? E ele fundou a sede do seu governo lá na cidade de São Salvador. Então, a sede do governo foi em Salvador. Então, a gente já aprendeu, Salvador foi a primeira, o quê? Capital do Brasil, fundada por Tomé de Sousa, certo? Não foi por acaso que Portugal escolheu São Salvador. Então, por que essa cidade foi a cidade escolhida para ser a primeira capital do governo? Porque era uma cidade que estava situada num ponto estratégico. Então, o local dessa cidade era um local bom para abrigar o quê? Grandes edificações onde eles iam proteger, né, para que não houvesse a entrada de estrangeiros, ok? Além disso, nesse local já tinha o quê? Muito comércio, tinha muita produção da cana-de-açúcar, que era o principal produto comercializado pelos portugueses naquela época, certo? Muitas pessoas vieram de Portugal para ajudar nessa construção em Salvador. Salvador foi uma cidade planejada, certo? Então ela foi planejada para ser o governo, para ser a sede do governo. Então, por isso que essas pessoas vieram de Portugal para ajudar na construção da proteção dessa cidade. As cidades deveriam ser grandes polos de comércio. Vamos lá para a página 250, certo? Então, conforme o modelo de vida português. A capital era a cidade que mais servia para esses propósitos, certo? Salvador não foi a única capital do Brasil. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Mas teve uma outra cidade que em 1763 foi escolhida pelos portugueses para ser a nova capital. Então, a segunda capital brasileira foi o Rio de Janeiro, justamente porque pela sua localização, pelo comércio, e Rio de Janeiro ficou durante muito tempo sendo a capital do Brasil. Então, agora vocês já sabem. Primeira capital do Brasil foi Salvador, segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro. Na página 250, na seção Com a Mão na Lupa, vocês vão fazer essas três questões, certo? A primeira está perguntando
Qual é a capital do Brasil atualmente? Vocês sabem qual é a capital do Brasil atualmente? Pesquisa lá, galera. Número 2, por que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a segunda capital? E olha o número 3, que bacana. Ali está mostrando a imagem de uma cidade, do projeto da cidade de Brasília. E essa cidade foi projetada com um formato, né, específico. Então, olhando essa imagem, qual é o formato da cidade de Brasília? Você vai escrever ali. Vamos falar então sobre cidades planejadas, ok? Já que a gente viu que algumas cidades foram escolhidas estrategicamente para serem a capital do Brasil. O que seriam cidades planejadas? A cidade de Brasília, essa que a gente viu a imagem ali, que parece não posso falar, senão eu vou dar a resposta da pergunta, né? Mas olha lá, ela foi construída e ela foi fundada em 1960. Por quê? Porque ela também era para ser um centro comercial e político do país, assim como Salvador e Rio de Janeiro foram, certo? Só que havia uma diferença. O local da sua construção foi escolhido para ocupar o interior do Brasil, certo? Para dar mais visibilidade para o interior do Brasil e favorecer o crescimento desse local. Muitas cidades brasileiras foram planejadas, certo? E foram construídas para ocupar o interior do Brasil. Por exemplo, a cidade de Palmas, como a gente vê aí nessa imagem, né, lá no Tocantins, também foi uma cidade planejada. Agora, o que é uma cidade planejada? Você sabe? O que será que é uma cidade planejada? É uma cidade onde eles pensaram tudo o que ia ser feito, onde ia ser feito cada coisa daquela cidade e o local também onde ela seria construída, ok? Então, as histórias das cidades, elas podem ser contadas de diversas formas, certo? Elas podem ser contadas como? Como que a gente pode aprender sobre as cidades? A gente pode ver como que funciona o seu comércio, como foi fundado, como funciona o seu governo. E conhecendo as intenções de fundação das cidades, das praças, das ruas, as pessoas que vivem, as pessoas que já viveram nela, tudo isso conta a história de uma cidade. Ok, pessoal? Vocês têm de lição de casa a página 252 e 253 sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Combinado? Na próxima aula teremos revisão de história. Até a próxima, pessoal!